Saúde, paz e prosperidade, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica da Bênção e o pastor Estênio, que é o nosso pastor que leciona, que é o responsável por ministrar a aula da Escola Bíblica, vai falar para vocês agora da lição número 8, uma lição que vai trazer bênção e edificação para a sua vida. Então receba, seja abençoado. E eu oro, querido Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, que eles tenham uma aula excelente, que eles possam aprender, receber e crescer em Ti, no conhecimento da Tua palavra. Obrigado, Jesus. Amém. Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Estamos juntos mais uma vez, graças a Deus, reunidos aí mesmo que virtualmente, para falarmos da palavra de Deus através da Escola Bíblica da Bênção. Hoje a lição número 8, na página 26 da nossa revista. Pegue a sua revista, a página 26. Eu sei que muitas vezes as pessoas, quando não estão assim presencialmente, às vezes ficam um pouquinho mais relaxadas, mas eu queria pedir uma coisa para você. Que você pegue aí uma anotação que você tem, pegue a revista, pegue um caderno, anote alguma coisa que seja relevante para você, que te abençoe. E porque quando a gente escreve, a gente acaba lembrando um pouco mais do que nós havíamos aprendido e teríamos guardado normalmente. Como é um vídeo, você pode pausar, Falei alguma coisa que você quer anotar, você pausa, você pode voltar, assistir de novo, Então nós temos desvantagens, quanto a não estarmos presentes juntos, que tem aquele calor, a comunhão ainda maior. Mas virtualmente temos algumas vantagens. Dá para parar o vídeo, preciso ir ao banheiro, para o vídeo, vai no banheiro, volta, Na igreja não tem como fazer isso, não é verdade? Mas aqui dá para você parar, anotar alguma coisa, voltar, se você perder uma palavrinha, volta o vídeo, anota. Então pega aí um caderninho, uma caneta e fica à vontade, mas focado. Lição 8, a grande tribulação, a primeira metade. Vamos estudar hoje a primeira metade da grande tribulação. Lição 9 é a segunda metade, que a gente tem uma divisão, que vocês vão entender bem isso que nós vamos falar. Vamos lá então, o nosso texto é em Mateus 24, 21, na nossa revista, texto assim, para memorizar. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio. Desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então é importante que você entenda esse princípio, do princípio da grande tribulação. A gente vai explicar melhor já para você. Vamos lá então, a nossa leitura em classe é Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 8, pega a sua Bíblia, Não sei se você está com a Bíblia no celular, eu estou com uma Bíblia no papel aqui, Apocalipse capítulo 8, Apocalipse 8, dos versículos 7 até o 12, diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. E agora o último versículo diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse assim o dia, como também a noite. Então lemos aqui Apocalipse capítulo 8, dos versículos 7 até o 12. Vamos lá para a nossa introdução. Você já viveu momentos difíceis de tribulação,
que imaginou que não suportaria tais dores? Já viveu por isso, né? Mas o que está por vir sobre toda a terra será ainda muito pior. Pior do que a Segunda Guerra Mundial, pior que o coronavírus, pior que a peste negra. Serão dias de angústias preditos pelos profetas do Antigo Testamento e por Jesus, conhecidos como a Grande Tribulação, que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja e antes da manifestação pessoal de Jesus em glória, Mateus 24, 21. Essa tribulação, como elemento escatológico, consiste de 2 períodos. O primeiro, chamado simplesmente de tribulação, o segundo, ainda pior, é denominado de a Grande Tribulação. Então veja bem, queridos, nós estamos aqui avançando na nossa lição dentro das profecias. Vimos profecias que Jesus trouxe, estamos agora vendo profecias do Apocalipse, falando sobre o fim dos tempos. E nós estamos estudando agora a Grande Tribulação. Vamos estudar nessa lição a primeira parte da Grande Tribulação. A primeira parte, vão entender já já por quê. Então, muitas pessoas estão vivendo um momento difícil, nós estamos aí no momento de uma pandemia, e por causa disso há muito sofrimento, muita dor, muita tristeza, muitas pessoas aí perdendo a vida, infelizmente, por causa do vírus, mas também muitas pessoas que estão morrendo também por falta de cuidados médicos. Por quê? Porque o foco é a pandemia. Muita gente está deixando de fazer tratamento, de tomar remédio, de se cuidar. Muitas pessoas morrendo por outras doenças. Além de tudo, nós temos um aumento aí na quantidade de pessoas tirando a própria vida, o suicídio. Nós temos também muitas pessoas doentes na sua alma, doentes na sua mente, com síndrome do pânico, com depressão e outros medos, outras fobias por causa dessa situação que estamos vivendo. Você fala, meu Deus, é o fim do mundo, está tudo terrível, é muito sofrimento, é verdade, mas ainda não veio o grande sofrimento que a humanidade está para viver, que é chamado na Bíblia de a Grande Tribulação. Jesus disse que nunca houve um tempo como esse e nunca haverá um tempo posterior à Grande Tribulação. Muito sofrimento, muita dor. E o que nós estamos vivendo hoje ainda não é a Grande Tribulação. São o quê? O princípio das dores. Nós estamos vendo, nós já estudamos isso. As dores estão se intensificando, estão ficando mais fortes, mas ainda não é isso. Esse período da Grande Tribulação, queridos, é o período que vem entre o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus na terra para poder reinar. Então há um período, um período que a Bíblia chama de a Grande Tribulação, um período calculado, pelo menos no tempo que está escrito na Bíblia, de 7 anos, enquanto toda essa tribulação acontece na terra, todo esse sofrimento, essas dores, esses problemas, enquanto isso, aqueles que foram arrebatados e aqueles que ressuscitaram no momento em que Jesus arrebatou a sua igreja, estarão passando pelo tribunal de Cristo. Nós estudamos isso na lição passada, na lição anterior. Enquanto houver o tribunal de Cristo, a terra vai estar em uma grande tribulação. E passado esse período da grande tribulação, ela encerra quando Jesus vem pessoalmente à terra. Ele vai aniquilar os inimigos da igreja de Israel, ele vai estabelecer um reino aqui na terra, e ele vai reinar aqui por 1000 anos, vai prender Satanás e vai reinar na terra por 1000 anos, chamado de milênio. A gente vai falar com mais calma sobre isso mais à frente. Mas o que nós vamos entender agora, que período é esse na nossa história bíblica. Então, é o período da grande tribulação. Em particular, vamos estudar hoje a primeira parte, que é a parte ainda que o anticristo ainda está mais bonzinho, Está mais bonzinho não, está fazendo de conta que é bonzinho. Vamos entender isso melhor aqui. Vamos lá. Item 1 da página 26. As profecias sobre a grande tribulação. Os termos mais encontrados nas profecias do Antigo Testamento são as expressões de o dia do Senhor, que se refere ao juízo de Israel
e das nações gentílicas, o dia de trevas, o dia da vingança do nosso Deus. No Novo Testamento encontramos os termos dia da ira, tua ira vindoura ou ira futura. Romanos 5,9, 1 Tessalonicenses 5,9 e Marcos 13, 19 e 20. Sobre esse tempo, os livros de Daniel e Apocalipse e o sermão profético de Jesus realçam a importância desse período como parte do plano divino. O profeta Daniel explica esse período de grande tribulação como a visão das 70 semanas que veremos agora. Então, irmãos, nós vamos começar a entender agora um pouco sobre as profecias. O que foi falado sobre isso, sobre a grande tribulação, sobre esse período de grande sofrimento, como vai ser. Então, nós já vimos aqui que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós temos muitas expressões bíblicas para dizer, ó, o negócio vai ficar feio, o bicho vai pegar, vai haver um sofrimento como nunca houve antes. E é importante entendermos que a grande tribulação não é um período que Deus largou tudo, ou que Deus perdeu o controle e Satanás está deitando e enrolando, nada disso, irmãos. A grande tribulação é algo que já foi falado pelo Senhor para trazer punição. É uma severidade de Deus, é um castigo de Deus. Por isso que nós temos o termo aqui, ó. Nós vemos aqui, dia da vingança do nosso Deus, dia da ira, tua ira vindoura. Então, isso tem a ver com o que Deus vai fazer na terra. Tá? Então, pastor, mas eu preciso ficar preocupado? Não preocupado demais. Mas você tem que ficar atento ao seguinte: quem estiver vivendo com o Senhor, na presença dele, mantendo a sua fé, crendo realmente de coração, vivendo os princípios da palavra que nós estudamos na lição passada, se você não assistiu, volta lá no nosso canal da ICB Braz no YouTube e assiste a lição número 7, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não dá pra gente repetir hoje aqui, tá? Mas você entende o quê? Que essas pessoas que estão comprometidas com o Senhor, elas serão, e estiverem vivas quando o Senhor voltar, serão arrebatadas. Os que morreram serão ressuscitados, tá? Então não há um medo para quem vive na presença de Deus, mas esse é um alerta para quem está vivendo de qualquer maneira, para quem está afastado, para quem nunca entregou a vida para Cristo, para crentes que estão vivendo a vida para eles mesmos e não para o reino de Deus. Então aí é para ficar esperto, tá bom? Vamos avançando aqui então, vamos ler um pouco, estudar um pouco sobre as profecias no Antigo Testamento. Vamos lá. Item 2 da página 26. A 70ª semana de Daniel. Para compreendermos a duração da grande tribulação, faz-se necessário estudar o texto bíblico de Daniel, capítulo 9, dos versículos 24 a 27, conhecido como as 70 semanas de Daniel. Vamos dar uma estudada aqui, vamos ler rapidamente aqui, fazer uma leitura em Daniel, capítulo 9, vamos lá, Daniel, pega a sua Bíblia, Daniel, capítulo 9, versículo 24, Daniel 9, 24, diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.
Então, vamos continuar nossa leitura, a gente já vai conversar um pouco sobre isso. O profeta Jeremias havia prenunciado do que o cativeiro do povo de Israel iria durar 70 anos. Daniel fez as contas e viu que 68 anos já haviam se passado. Naquela ocasião, Daniel entrou em fervente oração em favor do seu povo para libertá-lo do cativeiro babilônico. Foi aí que Deus enviou o anjo Gabriel com uma palavra àquele homem que ousou buscá-lo com todo o coração em arrependimento pela sua nação. Leia Jeremias 33 e Daniel 9, de 24 a 27. Vamos ver aqui também a letra A. Semana de anos. 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel, mas não se tratam de 70 semanas de dias, mas seriam 490 dias, 70 vezes 7, e sim de 70 semanas de anos, cada dia valendo um ano, o que dá 490 anos. O anjo Gabriel informou que 490 anos seria o tempo que duraria para que a visão a respeito de Israel se cumprisse. Estes 490 anos seriam contados a partir da ordem para reedificar Jerusalém. A contagem das 70 semanas, ou 490 anos, começou com o decreto do rei Artaxerxes para restaurar Jerusalém por Neemias, e foi interrompida com a morte do Messias. Neemias 6,15, Daniel 9, 25, 26. Passar-se-iam 69 semanas, estudar 483 anos. No ano 70 d.C., Tito, o general romano, sitiou Jerusalém e a destruiu. No momento em que Jerusalém foi destruída, a contagem das 70 semanas foi interrompida e abriu-se um parêntese, que é a era da Igreja de Cristo, a dispensação da graça, Efésios 3, 2. Porém, ficou restando a última semana de anos, que só voltará a ser contada no fim dos tempos. E é esta última semana de anos que nós chamamos de a Grande Tribulação. Os últimos 7 anos que ficaram faltando nessa profecia das 70 semanas. O versículo 27 do capítulo 9 de Daniel nos diz que esta última semana de anos começará quando o anticristo firmar uma aliança com o povo de Israel. Na segunda metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo se voltará contra os judeus e sobre os que se converteram durante a grande tribulação, e os juízos divinos cairão de maneira intensa sobre o império do anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 27, e Apocalipse capítulo 15 e capítulo 16. Então eu li um textão aqui, né, mas vamos parar para entender. Então nós lemos aqui o texto de Daniel. Daniel recebeu uma revelação de Deus. Quando ele buscava o Senhor em favor do povo de Israel, né, havia a profecia de Jeremias, e lá no capítulo 9 de Daniel ele estava lendo e orando e meditando, e ali ele entendeu, né, a palavra, a revelação que Jeremias dizia que 70 anos era o cativeiro de Israel. Né? E faltava muito pouco para esse tempo acabar, mas ainda tinha muita coisa para acontecer. Então Daniel entra na presença de Deus de uma forma muito forte, buscando uma revelação. E aí o anjo Gabriel vem até ele e traz uma revelação, e traz uma profecia. E nessa profecia ele traz a palavra, o termo que nós usamos muito, quem leu Apocalipse, ouviu falar alguma coisa de Apocalipse, são as 70 semanas. Essas 70 semanas são 70 semanas de dias, né? Mas está falando de 70 semanas de anos, quer dizer, cada um desses 70 vezes 7 seriam 490. Se 490 anos, não semanas, mas anos, era o tempo para que Deus cumprisse toda a sua palavra para o povo de Israel. E esse tempo foi correndo a partir do momento em que Neemias recebeu autorização para a reedificação total da cidade. Nós temos isso lá no livro de Neemias. O rei Artaxerxes autorizou, então começou uma contagem. E quando essa contagem vai batendo, ela chega até a vinda do Senhor Jesus na terra, a primeira vinda dele, e avança até o momento em que Jerusalém é destruída. Isso conta
é um período de 483 anos. 483 anos. E aí o que acontece? Fala, mas aí cumpriu a grande tribulação, a última semana. Irmãos, quando Jerusalém é destruída, há uma pausa, há um parêntese no meio dessa profecia, no meio dessa palavra. Por que uma parêntese? Porque para se cumprir, ela tem que se cumprir numa Jerusalém restaurada, onde há um local para se adorar, o sacrifício, enfim, toda a estrutura da religião judaica. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, a mando do Império Romano, do seu pai, que era o imperador romano, ele ataca e há uma destruição da cidade de Jerusalém. Nós já estudamos isso aqui nas primeiras lições. Muita morte, destrói a cidade, destrói o templo, enfim, tudo acaba ali. E a nação de Israel parou de existir naquele momento como um território geográfico. Só ficou a nação, já estudamos isso anteriormente, tá? E aí o que acontece? E há uma pausa. Nesse período é o período da Igreja de Cristo aqui na Terra, durante esses quase 2000 anos. Agora, quando é que a profecia vai se completar? Quando é que esse último ano, se ficou o último período, falta mais um período de 7 anos, né, para completar essa profecia. Nós lemos que em Daniel que só vai começar a cumprir isso quando o anticristo fizer uma aliança com Israel, né? E quando ele fizer essa aliança com Israel, ele vai sentar no trono, ele vai governar, ele que vai dar as ordens. Então, irmãos, isso não aconteceu ainda. Se você for estudar ou pesquisar, você vai ver que Israel já voltou para o seu território, sim. Ele não tem domínio total sobre Jerusalém, ela está dividida entre judeus e árabes, né? Mas eles não têm o principal, eles não têm o templo ainda. Eles ficam lá orando num lugar que a gente vê nas imagens, na TV. Eu particularmente nunca fui a Israel, gostaria muito de ir, né? Se Deus me der essa graça um dia. E lá você vê, né, como se fosse uma grande muralha, e eles estão ali com o rosto ali, fazendo ações, tem lá grandes pedras, eles põem pedidos de oração, papeizinhos ali, ficam orando, né? Dizendo para o Messias vir, porque no caso dele não é o Messias voltar, para o Messias vir, porque eles não acreditaram quando Jesus veio da primeira vez, eles estão pedindo para vir a primeira vez. Estão orando ali, e eles creem que dali para frente, em termos territoriais, é onde deveria estar o templo, aquele templo primeiro que Salomão Salomão construiu, depois foi destruído e construído de novo, até o tempo de Jesus, né? Então, eles esperam que haja o quê? Um retorno à religião judaica por completa. O templo, a adoração, o sacrifício. Eles estão orando, pedindo para que isso retorne, para que o Messias venha. Quando isso acontecer, não o Messias, né? Mas quando houver uma aliança entre o anticristo, que eles não vão saber que é anticristo, vai ser alguma pessoa que aparentemente é muito boa, é legal, que gosta deles, que torce por eles, que faz tudo por eles, haverá o quê? Uma reconstrução do templo e uma adoração. Isso vai chamar a atenção dos judeus, de certa forma, por quê? Porque eles vão acreditar que isso é uma verdade, que alguma coisa boa está acontecendo com eles novamente. Então, a partir do momento que há uma aliança entre o anticristo e Israel, começa a se contar a última semana. E o primeiro período é o período de 3 anos e meio, é a primeira metade dessa chamada semana, que o Daniel fala, em que o anticristo vai ser legal, que ele vai ter uma aliança com Israel, vai ter sacrifício, então as coisas vão ficar boas. Mas daí para frente, depois que terminar esse período, ele vai quebrar essa aliança e vai se tornar o maior inimigo de Israel. Tá? Então, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui. Vamos ver o item 3 na página 27? Diz assim, ó. Quando acontecerá a tribulação e a grande tribulação? A primeira parte da tribulação, na primeira metade dos 7 anos, o anticristo fará um pacto com o povo de Israel e é possível que Israel pense
ser ele o seu Messias. Daniel 11:36, 1 Tessalonicenses 5:3 e Apocalipse 6:2. Ele convencerá o mundo de que acaba de chegar a nova era, a era e o progresso com que a humanidade sonhou na política, na economia, na unificação das religiões e das nações. Aparentemente tudo será maravilhoso, porém todo esse progresso será falso e superficial, com duração de apenas 3 anos e meio. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. Então, nós vemos o que? A primeira parte da tribulação vai ser essa parte, nós vamos haverá uma aliança entre o anticristo e a nação de Israel, entre o povo de Israel. Muitos vão acreditar que ele é o próprio Messias, né? E ele vai fazer tudo o que é bom, vai poder mostrar para o mundo paz, porque vocês sabem, aquela região de Israel ali, que está cercado pelos árabes, tem árabe para todo lado, e os árabes são conhecidamente inimigos de Israel. Gente, ali sempre teve guerra, ali sempre teve problema, a gente vai estudando a história e vê que tá sempre guerra daqui, guerra de lá, é bomba para cá, é bomba para lá, é homem-bomba, é caminhão-bomba, é míssil para cá. Dá uma melhoradinha, fizemos um pequeno acordo de paz, aí daqui a pouco alguém já quebra o acordo, enfim, não tem paz lá. Quando chegar essa paz, de uma forma definitiva, né, vamos usar esse termo aqui, a pessoa que vai trazer essa paz e que vai ganhar o coração da nação de Israel, vai trazer de volta a alegria de Israel no sentido de ter o templo, a adoração, como era antigamente, como eles ouviam falar na época dos seus antepassados, ele vai ganhar o coração. Só que além disso, o anticristo vai aparecer mundialmente como uma figura de paz, vai querer cuidar das pessoas, vai procurar unificar as religiões, né? Vai procurar manter paz, um acordo político, alimentação, vai procurar resolver os problemas do mundo. Todo mundo fala, esse é o cara, ele que está mudando tudo, essa é a pessoa que todos estavam esperando. Então, é a imagem, né, que nós vemos na Bíblia do anticristo. Tudo isso vai acontecer durante o primeiro período da grande tribulação, que ele vai parecer bonzinho e amigo de Israel. Tá? Essa é a primeira parte da grande tribulação, cerca de 3 anos e meio. Lembrando que aqueles que eram fiéis, que estavam vivos aqui na terra, Jesus, antes de começar a grande tribulação, arrebatou. Os que estavam mortos e morreram no Senhor foram ressuscitados, corpos glorificados, e foram encontrar-se com o Senhor. Então, os crentes comprometidos não estão passando por isso. Essa é a maneira como nós cremos, como nós recebemos essa palavra profética, tá ok? Então vamos avançando um pouquinho mais aqui. Agora vamos virar a página número 28. Deixa eu arrumar minha vista aqui, eu coloquei ela em pezinho aqui para eu ler mais fácil para vocês. Deixa eu arrumar ela aqui para a gente continuar a nossa leitura. Página 28, letra B. Diz assim, a segunda parte da tribulação. Né? Vamos ver agora a parte, como diz, o negócio vai ficar mais complicado ainda. Na segunda parte, após 3 anos e meio, surge a verdadeira intenção do anticristo e do falso profeta. Veremos nas lições seguintes. Então, na lição seguinte, a gente vai ver mais coisas sobre o anticristo e o falso profeta. A besta revelará seu verdadeiro caráter maligno. Ao mesmo tempo em que os juízos desencadeados do céu sob as trombetas e as taças do Apocalipse, capítulos 8 a 18, porão tudo à descoberta, mostrando que os povos da terra foram iludidos. E ainda nesse período é que as forças da natureza que operam nos céus entrarão em colapso, Ageu 2:9 e Mateus 24:29. A besta ou anticristo romperá sua aliança feita com os judeus e começará a persegui-los. A besta ou anticristo, ao romper da sua aliança com os judeus, romperá também com a igreja apóstata, da qual ele recebeu apoio enquanto necessitou da sua influência para galgar o poder e destruí-los, Apocalipse 17:16. Implantará a nova forma de adoração a ele mesmo, Daniel 9:27, Apocalipse 13, Mateus 24:15 e 21. O anticristo se levantará contra Israel para destruí-la.
será o período da batalha do Armagedon, que veremos nas lições seguintes. O sofrimento nesse tempo será tão terrível que, se durasse mais tempo, ninguém escaparia com vida. Mateus 24, 21 e 22. Então agora nós vemos o quê? A segunda parte da tribulação. A primeira parte, 3 anos e meio, o anticristo, bonzinho, amiguinho de Israel, projetado pela religião que o mundo reconhece, enfim, tá tudo legal, tá tudo bem. Quando a segunda parte dessa semana, 3 anos e meio para frente, o anticristo se manifesta. Né? Ele manifesta a sua natureza maligna, ele vai se voltar contra o povo de Israel, se voltar contra as pessoas que querem seguir e querem adorar a Deus. Fala, pastor, mas você não falou que as pessoas serão arrebatados, os que forem fiéis, os que estiverem comprometidos? Sim, mas vai continuar na terra um povo. Muitos que não subiram são pessoas que creem em Deus, mas não estavam levando a coisa a sério. Vão precisar passar pela grande tribulação. E nesse processo, muitos vão, pela dor, vão se apegar ao Senhor. E não vão querer seguir o anticristo. Então haverá o quê? Judeus sendo perseguidos, e haverá também uma igreja perseguida durante a grande tribulação. Muitos judeus vão se converter, vão crer no Senhor, enfim, vai acontecer muita coisa nesse período. A gente vai estudar mais para frente, muita coisa ainda, não dá para falar tudo de uma vez. Essa nossa lição é uma base sobre a primeira parte da grande tribulação, tá? Então, nós vemos aqui, estamos abordando um pedacinho da segunda parte. Então o anticristo vai manifestar, ele vai perseguir, vai haver muito sofrimento nessa época, muita dor. A natureza, né? Quando a gente fala natureza, é a mão de Deus agindo sobre a natureza, trazendo muito sofrimento, muita dor, muitas mortes. Enfim, vai ser um período que a Terra nunca viveu antes. Se você acha que agora está difícil, já viu alguma fase mais difícil, não chega nem perto. Esse período vai ser o maior período de sofrimento da história da humanidade. E a Bíblia diz que se esse tempo não acabasse, não houvesse um tempo determinado, não sobraria ninguém. O anticristo, ele prepara o seu exército, ele prepara tudo para destruir Israel. Ele vai se levantar para lutar contra Israel. A Bíblia chama isso de a batalha do Armagedon. Então ele prepara todo o seu exército, traz muita gente de muitas nações e cerca Israel. Cerca Israel. Fala, pastor, e aí, acabou tudo? Aí nessa hora é que o Senhor vai descer pessoalmente à terra. Ele arrebatou a igreja. Durante esse período da grande tribulação, a igreja, no sentido daqueles que estavam fiéis e aqueles que tinham morrido no Senhor, que ressuscitaram, estão vivendo e passando pelo tribunal de Cristo para receber cada um segundo a sua obra, receber o seu galardão ou não. Né? E agora o Senhor vai descer, passados esses 7 anos, terminando a grande tribulação, o Senhor vai encerrar a grande tribulação, o Senhor vai descer pessoalmente na terra. Ele vai aniquilar os inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus, e ele vai prender Satanás e vai começar aí o milênio. Mas aí ele vai descer pessoalmente. Aquilo que a Bíblia diz, todo olho verá e toda língua confessará. Né? Todo mundo vai ver. Todas as pessoas podem ver, porque ele vai descer pessoalmente. E aí ele vai começar um reinado na terra. Com que pessoas, pastor? Com as pessoas que sobreviveram, que não foram destruídas nessa guerra, que estiverem vivos aqui, vão começar a viver uma nova vida no milênio, em que Satanás será preso, em que Jesus vai ser o rei da terra. Ele vai governar junto com aqueles crentes, né, com aquele povo, com aqueles que foram fiéis, que receberam galardão para reinar com ele. Vão governar a terra por um período de 1000 anos. Eu não vou avançar muito nisso, porque não é o tema da nossa lição. Estou só colocando esse ponto para vocês entenderem onde começa uma coisa e onde termina outra. Então, normalmente, de uma forma básica, né, simples, Jesus arrebata a igreja, ressuscita os mortos que viveram no Senhor, que estão mortos, ressuscita. Essas pessoas vão encontrar-se com o Senhor e vão passar pelo tribunal de Cristo. Enquanto isso, a terra vive 2 períodos de grande tribulação. A grande tribulação dividida em 2 partes. Primeira parte,
aparentemente um pouco, mas vai haver sofrimento, dor, muito sofrimento, mas o anticristo vai parecer ser uma pessoa boa, aliança com Israel, apoiado pela igreja oficial, que o mundo reconhece, vai estar tudo aparentemente bem, vai restaurar o culto em Israel, o templo, o sacrifício, mas aí quando virar essa metade, aí a coisa vai ficar muito pior. O anticristo vai atacar, vai trazer destruição, vai perseguir Israel, vai perseguir aqueles que permanecem com a sua fidelidade a Deus e vai querer destruir a nação de Israel. Nesse momento, Jesus volta pessoalmente à terra junto com aqueles que vão reinar com ele para um tempo de paz na terra, chamado milênio. Tá ok, queridos? Então, o que nós podemos tirar de tudo isso que nós falamos aqui? Nós passamos muitas informações e algumas são revelações, interpretações de revelação, tá? Mas, pastor, o que eu posso tirar disso para mim? Se eu não vou ficar aqui na terra, se eu ficar fiel, eu não vou ficar aqui na terra, porque eu quero saber de grande tribulação. Primeiro o Senhor falou para nós sabermos que vai existir esse tempo, para se cumprir a palavra dele. Outra coisa, irmãos, para um alerta. Por quê, queridos? Por que um alerta? Porque muitas vezes as pessoas não entendem que a coisa é séria, estão levando na brincadeira. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão brincando de igreja, vem quando quer, aparece quando quer, só faz o que quer, não obedece, não tem compromisso, não presta conta de nada, vive uma vida como se ele fosse o rei da sua própria vida. E não é assim, irmãos. Nós temos que ter compromisso, nós fazemos parte do corpo. E uma parte do corpo não pode ser independente do resto do corpo. Eu estou aqui, eu tenho dedos, palma da mão, a mão como completa, antebraço, braço, está ligado aqui no meu ombro, né, os ligamentos. Tem a cabeça ela dá o comando, que passa por tudo isso aqui. Né? Aqui nós temos comandos, como dizer, elétricos, né? A parte, e aqui nós temos osso, tendão, músculos, tem um monte de coisa. Para eu poder mexer o dedinho, para fazer assim, para poder pegar uma caneta aqui, vou pegar uma caneta para você ver. Para eu poder pegar uma caneta aqui, todo esse comando aqui passou, todo o meu corpo teve um trabalho, né? Se movimentou para essa caneta, para ter uma coordenação. Né? E quando eu quero escrever aqui, já pensou, eu estou querendo escrever aqui num caderno, a caneta está querendo escrever no meu rosto. Não pode, eu estou querendo escrever na minha mesa, que eu estou aqui. Você não está vendo na mesa, mas eu estou com uma mesinha aqui. Então, escrever na mesa, escrever na minha camisa. Não, a caneta precisa escrever no caderno como a cabeça pensou, como a cabeça determinou. Tem muita gente que quer fazer parte do corpo, mas ele não obedece, ele não tem compromisso. Ele faz coisas por conta própria. Isso significa que você não está ligado ao corpo. Desobediência é estar desligado do corpo. Então entenda isso. Quando Jesus voltar, ele vai buscar quem? A igreja. Você está ligado na igreja? Não é só ir na igreja de vez em quando, mas é ter compromisso, é estar aliançado, é procurar obedecer à palavra de Deus, procurar ter compromisso, usar os seus dons para o benefício da igreja e do próximo, né? Fazer a diferença no mundo. Nós já falamos muito sobre isso na lição anterior, você pode depois assistir. Então, queridos, para quem vive um compromisso verdadeiro com Deus, não tem do que se amedrontar. Mas para quem está mais para lá do que para cá, ou em cima do muro, é melhor você começar a correr atrás. Ora mais, busca mais, procura servir a Deus, coloca sua vida no altar. Deus é poderoso para perdoar, para restaurar. Pastor, eu fiz tanta coisa errada, Deus pode perdoar. E ainda há tempo de restauração. E eu digo para você, em nome de Jesus, que você possa estar vivendo esse tempo de compromisso. Eu quero fazer uma oração para a gente finalizar a nossa palavra aqui. Né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos em oração, Senhor, e lhe pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós. Nós somos o teu povo, a tua igreja, estamos, meu Deus, buscando aprender, conhecer a tua palavra, estudar a tua palavra, Senhor, porque o desejo do nosso coração é te servir, o desejo do nosso coração é lhe agradar, o desejo do nosso coração, Senhor, é estar envolvido com o teu reino. Nós queremos ser sal, queremos ser luz nesse mundo, queremos fazer a diferença. Pai, tudo aquilo que impede, que amarra, que bloqueia, sai em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos unja de uma forma especial, para que possamos ser bênção
nós te pedimos, Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que a tua unção seja derramada sobre os nossos corações. Aqueles que estão enfraquecidos sejam fortalecidos, aqueles que estão desanimados, que o Senhor segure em sua mão, os anime novamente. Se tem alguém que está afastado, desviado, traz de volta até a tua presença. Eu oro por aquele que talvez não formou um compromisso com o Senhor, ainda não entregou a vida para o Senhor, que essa pessoa possa vir e também se entregar ao Senhor, ó Pai. Este é um tempo de reflexão, é um tempo de colocar a vida no altar. O Senhor está voltando. Nós lhe pedimos, ó Deus, traga despertamento, um avivamento para a tua igreja, que nós sejamos, meu Deus, as tuas mãos neste mundo, que possamos abençoar, que possamos tocar vidas, que possamos ajudar pessoas, que sejamos bênção. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, nos encontraremos na nossa próxima lição. Um abraço, Deus abençoe.